Os dois estão interligados. Já falamos bastante sobre o pecado, não é? A mecânica do pecado, como funciona o pecado, e etc. Mas existe controvérsia sobre a livre escolha. Então, nós vamos falar hoje sobre algumas controvérsias históricas. Essa lição de hoje ela é importante porque já é debatido isso desde o começo da história da igreja. A igreja caminha na Terra há 21 séculos. Então, irmãos, nós vamos ver aí que houve uma controvérsia muito forte sobre essa natureza humana, né, pecaminosa. E nós vamos ver que se criou uma heresia em cima disso. Vai ser importante para equalizar nossos corações. Amém? Vamos pedir a Deus graça. Hoje é uma aula mais teológica, mas é necessária demais. Vocês vão perceber. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Mais um domingo que separamos para o louvor da tua glória. Nós estamos aqui para, Senhor, ser envolvidos pelo teu Espírito, pela palavra do Senhor, encher o nosso coração daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. Clamamos então o teu auxílio precioso, quando vamos estudar a tua palavra, que a nossa mente não seja manipulada por nenhuma doutrina humana, Senhor. Nosso coração não fique agarrado a nenhuma ideia humana ou diabólica. Queremos somente a verdade que vem do teu Espírito. Então nos instrui na manhã de hoje a sermos edificados na verdade. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, para sentar, vamos lá. Você deve ter estranhado aí pegar a lição. Está aí a cara de dois homens aí na figurinha, né, de abertura. E está escrito aí, heresia de Pelágio. Sei lá quem é Pelágio, pastor. Nome feio, Pelágio. Parece pelado. E o calvinismo. O calvinismo você já conhece. Extremos opostos sobre o livre-arbítrio e a graça. Eu falei que a lição de hoje vai ser mais teológica. Nós vamos ter alguns textos para analisar, mas vamos analisar mais a questão teológica. Judas 1,4. Nosso projetor ainda está com dificuldade, viu, irmãos? De nitidez, nós estamos projetando trocá-lo, né? Mandar ele para onde ele veio para mandar outro. Mas por enquanto é esse aí que tem. Eu aumentei as letras na minha projeção, nos slides, para ficar mais fácil de ler. Mas essa de abertura de Judas 1,4 não aumentei. Está aqui pequenininho, embaçado, não dá para ler. Leia na sua folhinha, vamos lá? Leia comigo na folhinha. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, esses homens que entraram na comunidade da igreja, lá no comecinho da igreja, no tempo de Judas já estava presente, eles foram pronunciados para essa condenação, porque criaram heresias. Eles se infiltraram e tentaram contaminar o corpo de Cristo com heresias. Aí está a introdução. Avança para mim aí, por favor. Como está previsto por Cristo e seus apóstolos, o espírito do anticristo levantaria muitos falsos profetas, falsos mestres, para confrontar a verdade de Deus. Mateus 24:11, né, Jesus falou que viriam muitos falsos profetas, falsos mestres. 1 João 4:1 e 3 também fala sobre isso, que eles vêm pelo espírito do engano, o espírito do anticristo. Esses homens são chamados de heresiarcas. É como se fosse patriarca da heresia. O pai da heresia vira heresiarca. Pais humanos, né, os heresiarcas, corrompidos em suas mentes, Colossenses 2:18, ou sugestionados por espíritos demoníacos que ensinam erro. Uma das coisas que é importante salientar aqui no começo dessa lição: os demônios não são burros.
Eles não são bestas feras, burras. Os demônios são altamente sofisticados e inteligentes. Então, eles são capazes de ensinar. Demônio teólogo, demônio professor, com mestrado, pós-graduação, mestres em mentira. São capazes de distorcer a palavra de Deus e criar heresias. Amém? Então não tenha ideia de demônio como se fosse um cachorro babando. Eu sei que a gente pensa em demônio às vezes assim, por causa da possessão. Algumas pessoas ficam com comportamento animalesco. Mas o anjo caído, os anjos caídos são altamente inteligentes. E eles ensinam doutrina. Paulo advertiu a Timóteo: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por dar ouvidos a ensino de demônio. Demônio ensina aos homens coisa errada sobre a palavra de Deus. Então, está aí o texto de 2 Pedro 2:1. Aqui dá para ler, eu acho, mais ou menos, né? Dá não. Aqui, dá para ler. Não dá? Aqui eu botei bem grandão. 2 Pedro 2:1, igreja, vamos lá, lê comigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então já estava previsto que surgiriam falsos mestres, falsos profetas, trazendo heresias. Então a igreja começou com o legado dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, saíram pelo mundo plantando igrejas. E a primeira geração de cristãos receberam o evangelho purinho da fonte, sem uma mentira sequer. Então, esses líderes, né, das igrejas iniciais, os bispos, Irineu de Lyon, já é a segunda geração, Inácio de Antioquia, Pápias, Policarpo, Clemente de Roma, esses primeiros que foram discípulos dos apóstolos, o que eles ensinavam era palavra purinha, sem engano, sem mentira, doutrina pura. Mas sabiam, pela escritura, pela profecia, que surgiriam outros trazendo suas ideias. Homens que na sua cabeça carnal inventaram alguma coisa, ou homens que foram sugestionados por demônios. Esses vão falar mentira para a igreja. A ideia era contaminar o cristianismo desde o começo, com um monte de heresias. Isso já aconteceu na história. Amém? Então, vamos lá, vamos avançar. Está difícil de ler, eu sei, mas leia na sua folhinha. O meu querido amigo e irmão e companheiro de batalha, pastor Igor Guerreiro, se especializou em história da igreja. Ele é pós-graduado pela universidade, né, que ele fez lá, faculdade, sei lá, Batista do Sul. Ele tem realmente categoria para falar sobre isso. Eu sou um autodidata que estuda há mais de 20 anos a história da igreja primitiva. Ele é realmente graduado. E ele pesquisou, e ele conseguiu ver ali, no começo da história da igreja, duas escolas de interpretação. Uma firmada em Antioquia, que é próximo ali à área onde o povo de Deus começou ali perto de Jerusalém, e outra firmada em Alexandria. Alexandria já é no nordeste da África. Essas duas escolas, a de Antioquia ao norte de Jerusalém e a de Alexandria ao sul de Jerusalém, geograficamente Alexandria é mais ao sul, Antioquia é mais ao norte. Essas duas escolas predominaram no primeiro e segundo século, e elas vão definir o rumo do cristianismo. A de Antioquia, segundo a história, foi fundada por Pedro, apóstolo Pedro. E a de Alexandria, por um judeu chamado Filon. Essas são as origens desses dois grupos. O que vai acontecer?
E o pastor Igor fala com muita propriedade, que estudou bastante. Cada uma dessas escolas vai ter uma influência. A de Antioquia dos apóstolos vão ser como nós pensamos aqui. Uma influência de ler a palavra de maneira mais direta, mais literal. A escola de Alexandria, pelo contrário, ela vai herdar traços da filosofia platônica, né? Dualismo platônico, filosofia greco-romana. Então essa outra escola vai pensar de maneira menos literal, mais figurativa da Bíblia, simbólica. Então passagens que a gente lê de maneira objetiva, por exemplo, que o reino vai ser na terra, a escola de Alexandria vai pensar, não, a terra aqui não é bem terra, a terra aqui simboliza uma outra coisa. Vai espiritualizar, como é a maioria dos cristãos hoje. Herança dessa filosofia, dessa visão mais simbolista, né? Menos literal. Porém, a igreja primitiva, os primeiros pais da igreja primitiva, seguiam a linha literal, de crer que vai vir um reino sobre a terra, 1000 anos, na Jerusalém, lá mesmo, literal. Então são duas escolas diferentes. A de Antioquia, literalista, crê que a igreja vai passar pela tribulação, cria que a igreja reinaria com Cristo em corpo glorificado, 1000 anos, literal. Tudo isso é da igreja primitiva, que seguia a escola de Antioquia. Já a igreja que seguiu a filosofia platônica em Alexandria, a igreja começou a se tornar amilenista. O próprio Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, ele primeiro cria que o reino seria literal na terra, depois ele mudou e jogou tudo para o céu. Como é que a igreja pensa hoje? O reino no céu, só no céu. Essa mudança é por causa dessas duas escolas. Infelizmente, a escola de Antioquia ficou obliterada, ficou encoberta pela história, e a interpretação de Alexandria prevaleceu no meio católico romano, e aí, por vários séculos, dominou o cristianismo. Entenderam essas duas escolas? Então isso é um problema muito sério, né? Porque são interpretações antagônicas. Uma é literal, outra é simbologista, simbólica. Uma crê no cumprimento cabal, a outra crê que isso aí é interpretativo. E aí é um problema sério. Muito bem, essas duas escolas existiam de interpretação, mas no quesito que nós vamos estudar hoje, sobre a responsabilidade do pecado pelo homem, as duas criam no pecado original herdado e na responsabilização do homem, livre-arbítrio. Mesmo as duas tendo divergências teológicas bem radicais, neste ponto elas eram unânimes. Ninguém questionava que o homem era responsável pelo seu pecado. Nenhuma das duas escolas. Então é o que está escrito aí nesse preâmbulo aí, ó. Basicamente a palavra de Deus, situada no Oriente Médio, se difundiu pelo mundo com duas escolas eclesiásticas de interpretação. Atribui-se ao apóstolo Pedro a fundação da escola de Antioquia, que postulava a interpretação literal sobre a vida do reino de Deus à terra após a grande tribulação, inaugurando o milênio. Os chamados pais da igreja primitiva, discípulos diretos apóstolos, a maior parte, né, pertencia a essa escola de interpretação. Já a outra escola, bastante influente, despontou em Alexandria, que é na África, e possuía um viés teológico influenciado pelas filosofias gregas, interpretando as passagens de maneira figurada, a despeito das irreconciliáveis divergências de ideias sobre as doutrinas cristãs, no quesito da livre escolha, do livre-arbítrio, que responsabiliza o homem por seus pecados. Ambas as escolas eram concordes. Amém? Então o tema de hoje que nós estamos estudando não é sobre o reino, não é se é na terra ou no céu. Nós estamos estudando sobre o pecado. E viemos estudando até aqui que o homem é responsável. Na aula passada vimos, por exemplo,
que ainda que haja Satanás e a influência do mal, ainda assim o homem é responsável pelos seus atos. Não pode ser atribuído a Satanás o erro humano. Amém? Todo mundo concorda com isso? Nós vimos abundantemente semana passada, não é? Isso é muito importante, porque vai surgir teorias no meio da igreja de que o homem não é tão mau assim. Esse é o problema. Então, vamos ver agora como é que pensava a igreja primitiva. Aí um exemplo, né? Atenágoras de Atenas, ano 190, apologista do 2º século. Vamos ler comigo? Está aqui, ó. Acho que dá para ler, está grandão aí, né? Fiz o maior possível para vocês poderem ler. Vamos lá? Assim como os homens que têm liberdade de escolha quanto à virtude ou ao vício, pois você não honraria o bem, nem puniria o mal, a menos que o vício e a virtude estavam em seu próprio poder. Assim é entre os anjos. Ele está comparando tanto homens como anjos. Foi a primeira aula nossa, né, desse trimestre. Tem livre escolha. Se não tivessem livre escolha, sequer poderiam ser punidos, não é? Ou honrados. Se o homem faz porque foi programado por Deus, não há honra, não há mérito. Se o homem erra porque também foi programado assim para errar, ele está programado, ele não tem escolha. Mas a palavra que era comum na igreja primitiva é: tanto homens como anjos têm livre escolha. E é o que vemos estudando nas últimas 6 lições. Amém? Eu acho que aí sedimenta, né? Porque a igreja primitiva cria de maneira unânime, tanto em Alexandria como em Antioquia. Ninguém discordava disso. Amém? Todo mundo entendeu? Isso é uma base de fundamento muito sólida, para a gente não pensar que é uma ideia interpretativa da nossa parte. Todos criam que o homem é responsável. Todos. Assim como os anjos são responsáveis. Chegamos todo mundo junto aqui? Aí, irmãos, vai surgir, nesse período mais para frente da história, um monge chamado Pelágio. Pelágio causou fogo no parquinho, como diz a gíria popular. Tacou água na fervura. Por quê? Ele postulava que o homem não herdava o pecado de Adão. E se o homem não herdava o pecado de Adão, ele seria neutro e não caído. E sendo neutro, ele poderia, por si só, alcançar a salvação, sem a graça. O que vocês acham dessa ideia? Anula tudo. Anula a cruz, anula tudo. Para ele, o homem não é caído e o homem pode, por seus méritos, alcançar a salvação. Uma heresia, né? Mas causou um rebuliço, irmão. Se você for pesquisar na história da igreja, quando surgiu isso lá pelo 4º século, mais ou menos, causou um rebuliço, causou uma briga no meio acadêmico da época. E Agostinho, que para mim também é um homem que desviou a igreja, o famoso Santo Agostinho, causou grandes males para a igreja, interpretativos, mas na época ele era o melhorzinho para lutar contra a heresia de Pelágio. Ele era o mais catedrático. E ele escreveu um livro, Santo Agostinho, só sobre livre-arbítrio, para vocês terem uma ideia. Um dos livros de Santo Agostinho é sobre livre-arbítrio, para combater as heresias de Pelágio. Então, Pelágio repercutiu na época, né? Está aí na sua folhinha aí, ó. Pelágio nega o pecado original e diz que o homem pode salvar por seus méritos. Por isso nós estamos estudando também a história, irmãos. Porque nós não podemos ser só, não é que não podemos ficar só com a Bíblia, podemos ficar só com a Bíblia, mas não teremos resposta para algumas heresias que surgiram depois, extra-bíblica. Você precisa ter resposta, porque pode ter alguém que vai te sugerir a mesma coisa, que o homem não é tão mau assim.
E aí qual é a resposta que você tem? Não é? Vamos lá, vamos ler aqui o contexto do surgimento dessa heresia. Por volta do ano, né, por volta de 380, 390 depois de Cristo, o monge Pelágio da Bretanha, é onde hoje é como é que chama? Inglaterra, defendeu a tese de que o pecado original de Adão não afetava os demais homens, que poderiam escolher por si só se salvarem sem a intervenção divina. Então vamos ver o primeiro ponto. O pecado de Adão não influencia os demais homens. Se isso é verdade, porque todos nós nascemos já com uma inclinação para o mal. Nascemos ou não nascemos com uma inclinação para o mal? Sim. É fato. É tão fato que agora de manhã, não é? Fui ver a propaganda da igreja. Eu olho para ver se eu replico de novo a propaganda, para chamar vocês para aqui para a escola dominical. Aí às vezes passa um filminho, né? Aqueles, como é que chama? Rios, né? Aí eu vi um rios muito bonitinho de dois bebês gêmeos. Aí cliquei no rios dos dois bebês gêmeos. Os dois estavam saindo no pau, no rios. Dois bebezinhos, irmão, brigando. E o rios tinha uma coletânea de uns 6, 7 bebês diferentes, saindo no pau, se embolando, o outro se jogando no chão, fazendo um drama. Perceba que o ser humano já nasce com essa gana, né? Irmãos gêmeos. Deveriam ser fraternos, né? Bonzinho um com o outro, aí puxa cabelo e morde, vai com dente. Quem é que ensina um bebê a fazer um negócio desse? Eu estou querendo dar um exemplo assim do mais absurdo, que são bebês, né? Que a gente atribui inocência. Nós atribuímos a um bebê inocência. Porém, 2 bebês saem no pau, irmão. Brigam, são egoístas, morde. Todo mundo seria mais ou menos bom, né? Anularia até a força do pecado, né? E a condenação da morte. Pois é, essa heresia, ela é antropocêntrica. Ela coloca o homem como alguém muito especial. Sabe aquela canção Raridade? Você é uma maravilha, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é maravilha. Aquela canção é uma heresia. Isso é raridade. São 8 bilhões de seres humanos na Terra. 8 bilhões. Como é que isso é raridade? Seria raridade se só tivesse 100 homens na Terra. Tem 8 bilhões de almas aí vivendo na Terra. Tudo pecador. Ofendem a Deus o dia inteiro, como diz a palavra de Deus. Que raridade é essa? Que você é maravilhoso assim? Não é maravilhoso assim, não. Mas vamos lá. Ele postulava isso, né? Que o homem podia escolher, por vontade própria, se salvar pelos seus próprios méritos. Pelágio exacerbou a vontade humana, dizendo que a alma era neutra, então não teria inclinação para o pecado. E por seu próprio poder, mérito, deveria alcançar a salvação. A doutrina de Pelágio se espalhou rapidamente no norte da África. Santo Agostinho de Hipona, 354, 430 depois de Cristo, se opôs formalmente a ela. Em 418 depois de Cristo, o Concílio de Cartago afirmou que por causa do pecado original, a graça divina era absolutamente essencial para fazer boas obras. Então, para combater essa doutrina de Pelágio, que se espalhou na época rápido pelas igrejas, fizeram um concílio das igrejas, uniram as igrejas todas para combater esse erro e decretar, não, o homem é caído, para alcançar alguma coisa tem que ser a graça do Senhor sobre ele. Isso foi definido lá no ano de 430 depois de Cristo. 430 por aí, mais ou menos, né? 418, 420 por aí.
Aí, irmãos, surgiu um discípulo do Pelágio. A doutrina se espalhou. Lembra que foi dito que surgiriam falsos mestres, falsos profetas. Surgiu esse cara chamado Celestius. Tem até um nome bonito, né? Lembra celestial. Celestius, discípulo de Pelágio, sistematizou a doutrina deles, não é? Da seguinte forma. Bota aí para mim. Está aqui, ó. Um inventa a droga, o outro aperfeiçoa, né? Um começa, o outro aperfeiçoa. Então, esse Celestio pegou essa doutrina de Pelágio e desenvolveu o seguinte. Isso aqui é o que ele pensava, tá? Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado, quer não. Então, ele não atribui a morte de Adão ao pecado. Adão invariavelmente iria morrer. Isso tira a força do pecado como condenação para Adão, né? O pecado de Adão contaminou só ele e não a raça humana. Isso é a ideia de Celestio. 3. As crianças recém-nascidas estão naquele estado em que estava Adão antes da queda. Quer dizer, Adão era totalmente inocente. 4. A raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão, nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. Negou a obra do Senhor, né? Negou completamente. Deixa eu ler aqui, porque ali está brabo. Aqui está brabo. A lei, tanto quanto o evangelho, conduz ao reino dos céus. E o ponto 6, mesmo antes da vinda do Senhor, houvera homens sem pecados. É muita heresia. Dói até de ouvir, não dói? Bate assim, dói. É mal-estar, né? O cara anula o pecado original de Adão. Anula que o homem é condenado por causa disso. O camarada diz que já teve homem sem pecado antes de Cristo. Anula a ressurreição por mérito de Cristo. Acabou. Ele anulou o cristianismo, né? Deformou o cristianismo completamente. Já é o espírito anticristo combatendo a verdade. Agora, o interessante foi que se espalhou essa ideia. Parece que o povo gosta de ouvir isso. Não é? Por quê? Porque dizer, não, que isso? Nós não estamos condenados. Não, que isso? Quem pecou foi Adão, o problema dele. Nós estamos bem. Eu sou bom, eu intrinsecamente sou muito bom. Eu sou uma beleza, eu sou uma obra-prima de Deus. Que isso? Não. Não vou morrer por causa de Adão. Irmãos, quer ver? Esse antropocentrismo, né? O homem como centro, é antigo, muito antigo. Essa ideia, né? De que o homem é maravilhoso, que é lindo, que Deus ama demais o homem, que é o ponto que não vai levar em conta o seu erro. Isso é completamente antibíblico, coisa do espírito do engano do anticristo, que já tinha sido anunciado pelos apóstolos, que viria com seus falsos mestres, com as suas falsas doutrinas. Avança aí para mim. Então, essa doutrina de Pelágio, desenvolvida por Celeste, se chama pelagianismo. Pastor, eu nunca ouvi falar disso, está ouvindo agora. Por que é importante a gente saber isso? Porque você já tem uma noção, não é, de como o espírito do engano vem tentando distorcer a verdade de Deus. Tudo aquilo que estudamos até aqui foi verdade. E a igreja primitiva cria assim. Por que então surgiu isso? Para desviar a igreja do caminho. Vamos lá, o pelagianismo foi condenado oficialmente pela igreja antiga nos concílios de Cartago. Cartago também é na África. 418.
de Éfeso, 431, e finalmente no concílio de Orange. Orange, eu acho que é na Inglaterra. Eu acho que é na própria Inglaterra. Em 529 depois de Cristo. Tiveram que fazer vários concílios para sacramentar que isso aí está errado. Completamente errado. A palavra de Deus é clara ao afirmar que todos os homens, derivados de Adão, nascem em pecado. E só podem contar com a graça divina para ter a salvação de suas almas. Romanos 3, 22 a 26. Dá para ler aí mais ou menos? Está dando para ler aí? Está meio cima, mas dá, né? Vamos ler então. Leia aí, que eles são os textos agora da Bíblia. Saímos do campo da heresia, do que faz esse desconforto na nossa alma, e vamos falar o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é isso aqui, ó. Verso 22, igreja. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então aqui fala sobre ser justificado, receber justiça da parte de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, para eu ser declarado justo, eu dependo de quem? Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, eu alcanço justiça divina? De maneira alguma. Então, quando se tira Jesus da equação, saiu do cristianismo, virou heresia. E o pelagianismo meio que tirava Jesus de cena. Não precisa. Você pode salvar por você ser bom, intrinsecamente bom. Vamos falar sério aqui, irmãos. Tem pessoas no mundo que têm uma característica de bondade, não tem? Tem, pô. E aí você vai ver qual é o segmento dela. Ela é espírita. Ela é budista. Ela é católica romana. Mas realmente ela tem um caráter, não é? Que se inclina para fazer o bem. Que faz benevolência, que dá assistência social aos pobres, que sempre estende a mão para abençoar. Pode ser que hajam pessoas assim. E pode ser não, com certeza há muita gente assim na terra. Não é? Em Marechal muita gente dá comida para os pobres lá. Mas isso não anula que todo ser humano na terra é pecador. E por ser pecador, está na condição de condenação. Lembra na semana passada um texto que fala assim: nós também outrora andamos segundo o Espírito da potestade do ar. E éramos por natureza filhos da ira. Esse tema é muito pesado, irmãos. A Bíblia não ameniza a nossa condição anterior. Ela não ameniza o estado caído do homem. É filho da ira. O que significa ser filho da ira? O que significa? Está debaixo de condenação. Como Deus vê os seres humanos? Filhos da ira. Filhos da desobediência. Então, o homem tende para o mal, para a desobediência. Não é um justo. Mas a gente não pode pegar a palavra da Bíblia e amenizar. Porque filosoficamente, hoje, nos dias atuais, isso seria, digamos assim, politicamente incorreto. A Bíblia seria cancelada. Termo que é usado hoje. Essa verdade não é admissível. Porque os seres humanos se acham grande coisa. E não são. São filhos da ira. São filhos da desobediência. Mas, pastor, é muito pejorativo. É pejorativo. O pecado é pejorativo. Estava vendo, por exemplo, no meio da semana eu gosto de ver MasterChef. Coisa de comida, né? Comida contamina um pouquinho menos. De vez em quando solta um palavrão, um cozinheiro daquele lá, mas é da natureza humana. Mas não é o tempo todo. Ele bota lá um pi eletrônico para encobrir. Você sabe que é gente caída que está fazendo comida. Mas é menos contaminante que muita série de TV que você vê aí, novela e coisa parecida. E aí está vendo lá que um dos participantes de uma edição anterior, um cara bacana, bem posturado, está na cadeia. Falei, ué, como é que esse personagem...
Sei quem acompanha MasterChef, o nome do cara é Jason. Jason é de uma das equipes que passou aí. Cara bacana, do lado de fora assim, parecia gente boníssima. Está na cadeia. Por quê? Porque marcou um encontro com uma menor de idade. E aí ele foi pego em flagrante, né? Ali seduzindo uma menor de idade. Porque o cara que parecia tão bacana, né? Capa não quer dizer nada, irmãos. O que está na cabeça dele é que é o pior. Então, a gente olha para as pessoas assim, você vai ver, por exemplo, uma pessoa bem idosa, 80 e burdoada, 90 anos, já, né? Já quase passando para o outro lado. Você não faz ideia do que ela fez em vida. A gente tem uma ideia errada, né? A gente ameniza, é vovozinho, vovozinha. E o que essa praga fez em vida? Os canalhas também envelhecem. O Pinochet, que foi um ditador que matou um monte de gente, ele chegou numa idade que ele não podia nem ser preso. Porque a lei não permite o cara com aquela idade toda ficar preso. Mas o cara foi um canalha, matou um monte de gente, milhares de pessoas. Os grandes ditadores mataram um monte de gente. Aí chega na velhice, você fica piedoso. Você olha para eles com piedade, porque está velho, está ali, não é, com pouca saúde. Mas é mal, essencialmente mal. Compreendem, queridos? Então, essa questão de dizer que um homem não tem herança do pecado de Adão, anulando a força do pecado, é completamente antibíblica. O pecado envolve a todos. O livro de Romanos diz assim, Paulo, Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Todos, sem exceção. Não tem ser humano bonzinho, tem ser humano caído. Precisa de misericórdia, precisa da graça. Então vamos ler aqui, eu parei no primeiro versículo, né? E postulei isso tudo. Vamos ler de novo? Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É absolutamente todos. Não há exceções. Qual foi o único ser que não pecou jamais? Jesus. Nem a anjos é atribuído ser imaculado. Os anjos também pecaram. Escolheram. Só um ser no universo nunca pecou. Jesus. E o Pai que fica fora de qualquer comparação. Não é? O Pai é acima de tudo. Amém? Todo mundo chegou? Não tem como isentar ninguém da humanidade. Ninguém. O texto segue dizendo, vamos lá? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que justifica um homem? Graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está falando isso por quê? Porque Paulo era oriundo do judaísmo, fariseu, tribo de Benjamim, se não me engano, Paulo é benjamita. Benjamim, Paulo era fariseu. E sendo um fariseu, eles acreditavam que eram melhores do que os outros grupos judaicos. Eram os santos, eram os fariseus. Melhores que os saduceus, melhores que os essênios, que os herodianos. E Paulo, ele vai para Cristo e diz que tudo que ele tinha na postura dele como fariseu, reputou como esterco, como perda, para conhecer a Cristo. Ele achava que era muito bom, que era muito separado, que era muito santo. Quando ele conhece a graça,
que há em Cristo Jesus, o amor de Deus revelado na redenção em Cristo Jesus, ele entende que aquela religiosidade dele toda não servia para nada. Então Paulo combate aqui a ideia de que, por exemplo, um judeu pode salvar simplesmente sendo bom, sem Jesus, sem Cristo. Isso tira daquela gama de pessoas do tempo de Paulo essa ideia de segurança. Ah, eu sou nascido em Israel, eu sigo a lei de Deus, eu sigo o que os rabinos dizem, então estou salvo. Não preciso do Jesus dos cristãos. Estava vendo um outro vídeo recentemente também, uma irmã judaico-messiânica, essa crê em Jesus. E ela pregando ali, falando, não sei se estava pregando para mulheres, não vi a plateia, mas ela falando que sofre pressão, preconceito dos outros judeus, que não são messiânicos, que as chamam de idólatra. Como assim idólatra? Por que um judeu messiânico é chamado de idólatra? Porque crê em Jesus. E segundo o cristianismo padrão, Jesus é o quê? Deus. E ainda piora quando se crê na doutrina da Trindade, que Jesus meio que mistura com o Pai, né? E o judeu ortodoxo, Deus é um só. Então, quando alguém do judaísmo messiânico tenta evangelizar um judeu ortodoxo, ele diz, eu não quero a sua idolatria. Atribui a crer no Messias, no Yeshua HaMashiach, como sendo um Deus. Um Deus, entre aspas. Não sei a fundo. Mas o que eu sei, o que essa irmã falou lá, que ela chama Jesus de Filho de Deus. Ela nega que é idólatra e fala que ele é Filho de Deus. Que é o correto. Tá certo? Agora, isso não anula a divindade de Jesus. O Deus Pai tem um filho que é tão Deus quanto ele. Mas na cabeça do judeu ortodoxo só existe um, não tem dois. Não existe a figura do filho. E para o judeu ortodoxo, estão esperando que o Messias nasça de mulher. Já nasceu há 2000 anos atrás, mas estão esperando até hoje. E que será um homem natural. Eles não esperam um homem Deus. Esperam tipo um Davi. Um homem natural que vai se levantar e vai ser o Messias. Isso muda muito, né? Então, tem essa diferença. Mas a maioria deles não querem Deus. Chegou a fazer uma pergunta assim: quem é Jesus? Jesus é o Deus dos cristãos. Eles acham que é idolatria nossa. Mas essa pergunta não é feita só a judeus. É altamente religioso. Todo mundo judeu que ele pergunta, a resposta é dele. Por isso que Paulo falou assim, eu preferia ser anátema. Anátema quer dizer votado à maldição, ser maldito. Se isso redundasse em salvação para o meu povo. Paulo, ele viveu essa transição de ser um fariseu radical do judaísmo, aí cai as escamas dos olhos, reconhece que Jesus é o Senhor, que o justificou, ele se coloca como o pior dos piores, eu o menor de todos, e Paulo então vive as duas fases, um judeu radical na lei e tudo mais, depois um cristão, judeu cristão, não deixa de ser judeu cristão, porém, quando ele olha para o seu grupo de onde ele saiu, para a sua etnia, para o seu povo de Israel, ele diz, eu preferia ser maldito, que Deus me tirasse a salvação, se eu pudesse salvar meus irmãos. Ele queria salvar todo Israel. Mas Paulo vai desenvolver na sua carta, que não é o tema de hoje,
não é? Do capítulo 8 até o capítulo 11, mais ou menos, de Romanos, que eles estão endurecidos em parte. Um espírito de entorpecimento, está escrito. E não foi só em Paulo. Paulo está usando palavras do Antigo Testamento. Se eu não me engano, eu não lembro se é em Jeremias ou Ezequiel, que falava que Deus lhes daria um espírito de entorpecimento, para que não entendessem. Então, há um julgamento, até o dia de hoje, que a mente deles não consegue entender. Uma pequena parcela consegue entender que Jesus é o Senhor. É difícil, não é impossível, é difícil. Tacam pedra. Taca pedra, cospe. Tem uma ojeriza, né, os judeus, contra a pregação de Cristo. Mas vamos voltar para cá. Nem sei por que a gente entrou nesse caminho. O que eu estava falando? Dos fariseus. Paulo vai falar que ele era fariseu ali, né, radical, mas ele entende que precisa de Cristo. É esse caminho aqui, onde derivei, né? Ele entende que a justificação dele está em Cristo Jesus. Amém? Se tirar isso da equação, não precisa de Cristo Jesus. Basta ser um religioso bom. E é o que muita gente pensa, que sendo religioso bom, fazendo boas coisas, já está salvo. Todo ser humano vai ser julgado, né? Mesmo aqueles que fizeram boas obras vão ser julgados. Mas o que realmente importa para nós cristãos é a justificação que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo, deixa eu ver aqui, texto é esse aqui, 5, daqui eu não consigo ler nem a pau, leiam vocês aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela obediência de um e por meio de um só reinou a morte, muito, pela ofensa de um só, né? Falei obediência, olha só, pela ofensa. Quase criando uma heresia aqui, pô. Pela ofensa de Adão. É porque eu não estou conseguindo ler mesmo. E reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu estou lendo não, estou lembrando do texto da minha mente. Eu estou identificando ali mais ou menos. Não estou lendo não, está difícil de ler. Não é? Então, a palavra é clara. Todos pecaram. Todos estão debaixo da mesma morte. E aqueles que são justificados por causa de Jesus. Avança aí para mim. Isso acaba com a ideia de Pelágio, não acaba? Jogou por terra essa ideia de comer bonzinho sem Jesus. Agora está grandão ali, irmão. Está bem grandão, dá para ler. Vamos lá? Sim, tinha muita ignorância, é fato. É fato. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz, né? Já há muitos pregadores, já há muitos anticristos no mundo. Vocês têm que provar os espíritos. Então, mesmo, vou imaginar um cenário hipotético, né? Uma igreja lá perto de Cafarnaum. Uma comunidade pequenininha igual a nossa, assim, com umas 50, 60 pessoas. Imagina naquela época que não tinha meio de comunicação como tem hoje. Imagina que não tinha Bíblia escrita ainda. Eles tinham rolos com alguns trechos da Escritura, poucos. Poucos sabiam ler aquilo. O restante da congregação dependia de quem lia. Tá certo? E aí chegava um pregador de fora, um pregador itinerante, batia na porta da congregação, lá em Cafarnaum, e dizia: eu venho em nome de Cristo Jesus, sou teu irmão.
E o Senhor me mandou trazer uma palavra para a congregação. Aí chegava o herege, vindo com essas ideias aí do Pelágio, pediu uma oportunidade na igreja. As igrejas tinham poucos recursos. Qual era o recurso principal da igreja para se defender dessa heresia? O cara pregava lá a doutrina dele mentirosa. Ia nos pergaminhos, mas não tinha muitos. Aí tinha que ser pelo Espírito. Provai os espíritos se procedem de Deus. Tinha que ter discernimento espiritual. Não tinha muitos recursos. Tinha alguma base para a pessoa poder avaliar, né? O pouco de texto que tinha que ter ali o suficiente para ele dizer, não, isso é mentira. Porque Paulo falou na sua carta, eu sei disso, está escrito, que todos estão debaixo do pecado. É forte. Mas o cristianismo nasceu no meio de grandes pregadores. No meio do Império Romano tinham muitos pregadores. Porque era em voga lá era a filosofia. Escolas filosóficas. Então havia homens que ficavam o dia inteiro só filosofando. Eram bons eruditos, sabiam retórica, sabiam falar muito bem. Não é? Articulados. Isso existia. Paulo entra numa das escolas, se não me engano, no texto bíblico em Atos, em Atena, né? Ele entra ali onde ele vê que não tem um altar para um Deus ali e fala, isso é o meu Deus. Justamente o altar do Deus desconhecido. Aquilo ali era uma escola filosófica. Homens que ficavam um dia inteiro pensando, a vida é assim, a vida é assado. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Como é que funciona a luz? Como é que funciona a vida? Os caras articulados. E o cristianismo floresceu no meio disso tudo. De uma época que tinha muitos pensadores. Mas eu dei aquele exemplo para vocês entenderem. Quando chegava uma pessoa com ideia herética na igreja, tanto o líder como os membros da igreja tinham que correr às escrituras, que fosse disponível, e tinham que discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é verdadeiro, isso é engano do anticristo. Eles tinham que discernir. Amém? Vamos para cá. Romanos 11:6, texto famosíssimo, vamos lá. Se você só tivesse esse versículo na sua vida, você não conhecesse a Bíblia, será que esse versículo nos ajudaria a derrubar a história de Pelágio? Vamos ver. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que ele quer dizer? Não tem obra humana que o homem faça de bom que substitua a bondade de Deus, a graça de Deus. Se eu só tivesse esse versículo na mão, Pelágio diz que o homem, por seus próprios méritos, fazendo bondade, ele se salva, sem a graça. Mas eu tenho só esse texto aqui de Romanos 11:6. Já desmonto Pelágio. Se fosse por atitudes humanas boas, não precisaria da graça de Deus. Do mover de Deus, da oferta de Deus, de ofertar seu próprio filho. Deus ofertou seu próprio filho. Abrir mão disso é abrir mão da graça. Anula a cruz, anula o sacrifício substitutivo de Jesus, né, em nosso favor. Mateus 19:25, vamos ver? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é... Eu tinha que ter grifado isso aqui na folhinha de vocês, ó. É impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Tá? Isso aqui acaba de vez com a história dele. Há poucos textos na Bíblia que falam que alguma coisa é impossível. Esse é um deles, e foi o próprio Jesus que disse. O homem não se salva por si só. Isso é impossível.
O homem só se salva pela vontade de Deus, pela graça de Deus. Por si só é impossível aos homens. Isso é para anular a ideia de que fazendo boas obras você se salva. Sem Deus, sem Cristo, sem nada. Todo mundo entendeu? Está claro? Palavras do próprio Salvador Jesus Cristo, o verbo vivo. Não está a referência aí? Eu botei aqui, mas não botei aí? Na folhinha, deixa eu ver. Jesus, foi falha minha. Esse texto tinha que ter entrado. Mateus 19, 5. Por favor, anotem aí. Viu, eu sou um homem falho, irmãos. Um homem falho e imperfeito. Mateus 19, 25. Eu não sou uma raridade. Eu não sou mais raro que o ouro de Ofir. Sou um homem falho. Faço com todo zelo para você, mas às vezes passa, né? Mateus 19, 25 a 26. Anota aí que isso aí anula o antropocentrismo, salvar-se por si só. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? No entendimento? Tem como se salvar sem a graça? Não. Avança para mim. Mas o homem, a mentira, o engano, continua prosperando sobre a terra. Estava pensando em casa, irmãos. O que mais perdura no meio humano? O que mais perdura no meio humano? Seres humanos morrem. Mas o que passa por séculos? As ideias. Ideias, elas traspassam as gerações, irmãos. Toda heresia, todo postulado, toda doutrina é uma ideia. Não é um postulado, é um conceito. Os camaradas que criam tais conceitos morrem. Pelágio morreu. Mas até hoje, a ideia dele reverbera na história da humanidade. Vai ter cristão que você vai conhecer que é pelagiano. Ele não vai saber que ele é pelagiano pelo nome. Mas a ideia dele é parecida com a de Pelágio. De que o homem não é tão mau assim. A ideia, ela dura pelas eras. As ideias ficam. Entenderam? O herege morre, mas a ideia do herege está aí até hoje os testemunhos de Jeová. Quanto tempo já morreu o fundador? Poderia citar um monte de outras seitas. Porque a voz desses homens é repercutida através de seguidores, de discípulos, e vai repercutindo, e vai repercutindo. Tem. Tem cristão que pensa assim. Esse evangelho triunfalista aí, que é pregado aí fora, tem um monte de gente que pensa que o cristão é bonzinho, é boa coisa. Que o ser humano é boa coisa. E aí, irmão, criaram uma derivação do pelagianismo. O semi-pelagianismo. Oh, meu Deus. Isso aí é derivação do pelagianismo. Afirma a pecaminosidade universal da raça humana. Admite que o homem, por natureza, está contaminado pelo pecado. Com isso, sua vontade está enfraquecida, mas não está num grau que o torna incapaz de cooperar com a graça divina. Então, o que acontece aqui? Depois que aqueles concílios declararam que a ideia de Pelágio era herética, mesmo dentro do cristianismo católico romano, alguns quiseram equalizar as ideias de Pelágio com as ideias de Agostinho. E fizeram o semi-pelagianismo. Aceitaram que todo homem herdou o pecado de Adão, mas o homem não é tão mau assim. Continua com a ideia de que o homem não é tão mau assim. Esse é o problema. O semi-pelagianismo não nega que o homem herdou o pecado de Adão. O Pelágio negava. Mas, ao mesmo tempo, bota essa areinha, né,
Joga areia no negócio ali, quando diz, o homem não é tão mau assim. O homem pode ter coisa boa. Irmãos, o homem é mau. Todos somos maus. Nosso mal está sendo contido, a nossa natureza humana está sendo contida. Deixa no piloto automático da sua carne e vamos ver se você não faz obras mais. Para de vigiar. Para de controlar a si mesmo. Para de cingir seu entendimento. Não é cingir os lombos do vosso entendimento. Para de se conter. Solta. Deixa livre. E vai ver aonde você vai parar. Porque pensa que tem alguma coisa boa ainda no homem, né? Não, é que você está comparando toda a humanidade, né? Eu estou falando até mais de nós cristãos. Eu estou falando de nós cristãos. Nós estamos aqui estudando a raiz do pecado, certo? Tem pessoas que eu falei que têm tendência a fazer bondade. Mas essas pessoas são impecáveis. Impecáveis. Não. Não podemos atribuir a elas uma aura de santidade ou de impecabilidade que não existe. A Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher que dedicou a vida dela aos pobres, lá na Índia. É chamada de santa, né? A Madre Teresa de Calcutá. A mulher abriu mão da vida dela e se dedicando aos mais miseráveis. Justo, louvável, pesa a favor dela no dia do julgamento, as obras dela. Mas não é, não podemos ser sempre pelagiano também não. Por quê? Porque não podemos atribuir bondade ao homem por causa disso. As obras das pessoas vão ser julgadas. Tá certo? Mas ela ainda é pecadora. Eu queria concluir o seguinte, você sabia que no final da vida ela negou Deus publicamente? Sério. Ela falou, não é, no meio de tanta morte, tanta miséria que eu vi, não pode existir Deus. Ah, ela surtou. Ela viu miséria todo dia, irmãos. Crianças morrerem todos os dias. A mente humana surta. Deixa eu registrar para a história que no meio de tanto sofrimento não pode existir Deus. Deu aquela apostatada no final. Se vocês não sabiam, né? Irmãos, nós somos maus. Não se iluda. Nós somos maus. Nós temos uma natureza má, caída. Tá bom? Não se sinta bonzinho, não, porque você não é bonzinho coisa nenhuma. Diga, querida. Não. Não tem um rótulo específico para isso. Mas não seja sempre pelagiana, porque parece que as obras são fruto da nossa consciência cristã. As nossas obras acompanham, certo? Mas até as nossas obras que nós fazemos são difíceis de sair, não são difíceis de sair? Sai naturalmente? Você sai para falar de Cristo naturalmente todo dia? Você estende a mão para quem está necessitado todo dia? Naturalmente? Você não tem que vencer a sua natureza para abençoar as outras pessoas, irmão? Então tem uma natureza caída aí, meu filho. Lutando contra. Sim, não estou. Uma propensão maior a amar. Mas isso não é sempre pelagianismo, não. Sempre pelagianismo diz respeito a ter mérito para se salvar. Fazer por amor é uma coisa. Fazer porque você quer se salvar é barganha.
Vou explicar. Você sente no coração de abençoar uma pessoa de rua. Isso é amor. Você faz isso porque isso conta ponto para você reinar. Isso não é amor. É interesse, é egoísmo. Deus sabe a diferença. Quando nós nos movemos por amor e quando não é por amor. Por isso que Paulo diz, ainda que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado. Por quem é que vai se morrer na fogueira se não por amor, né? Mas ele diz, se não tiver amor, ele está dizendo que uma pessoa pode se entregar para ser queimada e não ser por amor. Vaidade, vanglória. Isso aí não é amor. Porque as obras motivadas por amor, elas não têm interesse. O amor não se envaidece, diz Paulo. O amor não busca o próprio interesse. Não tem interesse. Não quer retorno. Mas é só um momento. É só um momento. Vamos lá. Os espíritas kardecistas, por exemplo, são focados em caridade. O espírita é focado em caridade? Totalmente. Eles têm asilos para velhos, ele tem orfanatos, LBV, Legião da Boa Vontade. Liga para você e pede uma doação para abençoar pessoas em necessidade. Os católicos também. Os testemunhos de Jeová eles são peculiares. Os testemunhos de Jeová eles querem se salvar por obras. Você sabia que eles não creem que são salvos? Nenhum testemunho de Jeová diz eu sou de Cristo. Eles servem a Cristo. Eles querem, através do trabalho deles, serem admitidos no reino futuro. Porque foi incutido na mente dele. Ele cedeu para o mendigo. Sim. Mas qual será o interesse dele nisto? Será que não plantaram na cabeça dele que se ele fizer boas obras, ele vai reencarnar melhor na próxima reencarnação? A ideia é essa, doutrina. Qual é o interesse? É por amor mesmo ou é por interesse pessoal? Entendam, queridos, o amor é manifesto, o amor verdadeiro, genuíno, não busca o próprio interesse. Nega a si mesmo e dá para o outro sem esperar retorno. Esse é o amor verdadeiro. O amor que espera interesse, por exemplo, antigamente tinha a Xuxa, né, dava uma doação, ia público, mandava fazer um cartaz do tamanho do cheque, gigantão assim, de 3 metros por 1,5 metros. Ó, tô dando aqui, ó, essa oferta. Isso não tem nenhum valor para Deus. A palavra de Deus diz, quando deres oferta ou fizeres caridade, não saiba a mão direita que faz a esquerda, em oculto. Porque não tem que ter glória de homem. Não tem que ter. Porque quem faz isso para se mostrar, quer ser bem visto pelos homens, tem interesse. Quando você faz sem se mostrar, não tem interesse. Faz só por amor. Não é visto por ninguém, só por Deus. Vamos voltar para cá. Então, obras semi-pelagianas não servem para a nossa salvação. Porque nós precisamos da graça. Nós precisamos muito de Cristo para nos salvarmos. Visto que ainda somos maus. Amém, queridos? Ainda somos maus. Lutando contra essa natureza humana terrível. Vamos ler aqui. Efésios 2:1. Já lemos? Não? Vamos levar um choque de verdade? Choque de realidade? Vamos ler o que a palavra de Deus diz? Vamos lá?
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual era a nossa condição anterior? Mortos. O homem sem Cristo, morto. Está respirando, andando na terra, mas é morto espiritualmente. Deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. É morto. Está vivo biologicamente, mas diante de Deus está morto. Por quê? Está debaixo de seus delitos e pecados. Nós também. E o texto diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a minha condição sem Cristo é morto. Se eu posso dizer que eu tenho vida, só posso dizer agora porque Jesus colocou o seu Santo Espírito em mim. Investiu em mim. Mas se tirar Jesus da equação, eu estou morto. Então Pelágio está errado, Celeste está errado, pelagianismo está errado, sempre pelagianismo está errado. Nós dependemos 100% de Cristo para nos considerarmos vivos. Não vivo só na carne, mas vivo no Espírito. Colossenses 2,13, vamos lá, irmãos? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, o que me dá vida é Cristo. O que me dá justificação para eu estar vivo é Cristo, que perdoa meus pecados. Como continuo carnal, continuo lutando contra a carne, mas só estou vivo pela misericórdia e graça de Deus, exclusiva. Todo mundo entendeu, querido, esse ponto fundamental? Falo isso, eu estou falando, eu sou carnal, eu sou mal. Quando eu falo isso, não estou dizendo que eu estou na prática do mal. Eu estou dizendo que em mim é uma natureza perversa, egoísta, egocêntrica. A natureza é essa. Eu não posso dizer que não sou assim. Eu posso dizer que a graça do Senhor me alcançou e a vida de Cristo tem me transformado. É isso que eu tenho que dizer. Mas não pode dizer que aqui não tem mal. Tem mal em mim. Se eu não contiver esse mal, ele aflora. Ele tem que ser contido. Ele tem que ser mortificado. Estou falando de mim na primeira pessoa, mas é cada um de nós. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? Avança para mim. Então, terminamos a primeira metade, ainda tem a segunda parte aí, mas vai ser rápido essa segunda parte. Porque vocês de Calvino, vocês já ouviram bastante. Pelágio, que era mais desconhecido de vocês, né? Essa ideia de salvar-se por si só, sem Cristo, isso era uma heresia muito forte. É um extremo, né? Dizer que o homem presta sem Cristo. Então, agora vamos para outro extremo. O calvinismo. Não vou ficar aqui falando da história de Calvino a vida toda. Você tem só um resuminho aí, né? Oriundo da Reforma Protestante do século XVI. João Calvino entendeu que o estado de pecaminosidade da humanidade era total. Depravação total, é o termo. Sendo impossível aos que Deus não elegeu, pela predestinação, serem salvos. Qual é o radicalismo de Calvino? Está errado que todo homem é mau? Não. Mas ele criou um sistema onde só os eleitos podem se salvar. O que implica isso? Ele nega completamente chance para as nações. E o mais, nós vamos ver aqui, que esses eleitos que vão ser salvos, Deus já viu que eles vão ser salvos no futuro. Então estão garantidaços na salvação. Também. A fé é prevista, né? Também. Mas o que é eleito de Deus jamais pede salvação no calvinismo. Jamais. Por isso os calvinistas, eles têm uma ideia de segurança da salvação,
que se alguém sair da fé, sendo calvinista, eles dizem, nunca foi. Eles não dizem assim, caiu. Eles nunca foi. Só os predestinados serão salvos. Sim. Mas também tem outro ponto no meio de tudo isso aí, que Deus é soberano. E ele sabe realmente quem, mesmo sendo filho até escolhido, pode se perder. Sim, isso é interessante. Vamos falar um pouquinho da fé prevista. Deus sabe quem vai se salvar? Sim ou não? Sabe. Sabe. Mas Deus tirou o livre-arbítrio de quem vai se salvar? Não. O fato de Deus saber quem são os vencedores não quer dizer que Deus não saiba que seus filhos podem errar. Não quer dizer que Deus não possa interagir com seus filhos para que não errem. Sim, mas a escolha sempre será nossa. A soberania e a presciência de Deus. Deus tem presciência? Tem. Deus tem presciência? Sim, Ele está acima de tudo. Porém, Deus não tirou de nós a capacidade de escolha. Por isso, se perseverar até o fim. Porque nós ainda vamos escolher até o fim se queremos ou não perseverar na carreira cristã. Ao que vencer, ao vencedor. Não diz todos já são vencedores, como postula o calvinismo. Já é de Cristo, já está vencido, já ganhou. É o que vencer, é o que perseverar até o fim. Paulo temia ser reprovado, não é? Vamos lá, então vamos entrar um pouquinho nesse mérito aí. Na percepção de Calvino, o homem já não possui livre-arbítrio. Isso é uma questão muito forte, viu? Para Calvino, o homem natural não tem livre-arbítrio, não tem escolha. Qual é o grande erro do calvinismo? O determinismo. Deus já determinou quem vai ser salvo, e fora esse grupo, todos já estão determinados para a perdição. Então faz um dualismo, que é muito comum no meio evangélico, salvo e perdido. Só tem esses dois grupos. Rotulado, no calvinismo, determinado. Então, quem é perdido vai para o lago de fogo invariavelmente. E quem é salvo invariavelmente. Está blindado. E aí começa o erro. Porque o camarada continua pecando. Vocês sabiam que os presbiterianos bebem o álcool? Eles bebem álcool. Álcool, bebida alcoólica. Cerveja, uísque, cachaça. Porque estão salvos. Está garantida a salvação. Vai fazer um monte de besteira, porque eu estou salvo, Deus me ama. E eles falam um negócio, não é tão radical assim como eu estou falando. Não é tão radical assim, não. Mas na prática acaba funcionando assim, a pessoa fica largada, né? Eles acham o seguinte, salvação não se perde. Se Deus já me disse que eu sou salvo, eu não vou perder. Para também não parecer que eu nunca fui. Porque eles dizem que um verdadeiro salvo não perde a salvação. Eles não creem na apostasia de um salvo. Aí é radical demais. Todo salvo pode se perder. Porque não estamos salvos ainda. Esse é o problema. Quem se salvou, ou melhor, vou postular a frase certa. Pode se perder a salvação? Não. Pode não alcançar a salvação. Que é no final que se consuma. Mas quando eu for salvo, não perderei a salvação. Aí a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, faz sentido. Quando eu for salvo, glorificado ou morrer salvo.
Antes da glorificação, eu posso morrer salvo. Morrer salvo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí eu morro salvo. Ok? Antes da glorificação. Mas nessa carreira que nós estamos aqui, eu posso apostatar da fé? Posso. Essa é a questão. O último escândalo meio gospel aí, já viram qual é o último escândalo meio gospel? O pastor de calcinha, na rua, com peruca da Barbie. O cara é até careca. Não falo que nós somos maus? O camarada foi flagrado de calcinha na rua de madrugada, com peruca. Triste. Ou nunca foi? Para mim é possível que ele tenha apostatado. É pastor. Pastor evangélico. Ué. Tem pastor evangélico bandido. Tem pastor evangélico prostituído. Tem pastor... Não. Isso vai aumentar a pena dele. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Queridos, uma pessoa pode ser, por um período, santa e depois perder tudo. Pode. Não deve, mas pode. É o famoso livre-arbítrio. A livre escolha. Avança para mim aqui, dessa página aqui. É só a história dele aqui. Vamos entrar no âmago da questão. Nós já lemos isso, né? Ezequiel fala sobre isso. Se o justo se desviar da sua boa conduta e morrer em pecado, ele é condenado. Está escrito. A igreja primitiva cria nisso piamente, irmãos. A raiz do pensamento calvinista é a fé prevista. Interpretado por Alexandre. Vamos ver o que dizia. É Armínio, né? Aqui é Armínio, né? Aqui está errado. Aqui é Armínio. Eu botei Calvino. Mas vamos ler aqui mesmo de qualquer maneira, Orígenes contra Celso. Meu Deus, está difícil de ler. Com a cara enfiada aqui está difícil. Vamos lá. Mas graças à bondade e ao amor de Deus pelos homens, por um favor milagroso, propriamente divino, esse conhecimento de Deus chega a todos os que foram predestinados. Porque Deus sabia de antemão que eles viveriam de maneira digna de Deus, que eles teriam conhecido, não falsificariam em nada a religião para com ele, ainda que os que não têm nenhuma ideia da religião e a imaginam bem diferente do que ela realmente é, os conduzissem à morte, ainda que julgassem extremamente ridículos. Bom, é Armínio que pensa assim. Mas, de qualquer maneira, a ideia da fé prevista também é uma heresia. Por quê? Porque é mérito. Deus viu quem vai ser bom e a esses ele predestinou. Não é justo. E não dá a menor chance para nenhum dos nós maus, né? Para quem não foi predestinado. E aí torna Deus injusto. Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Aparece essa expressão mais 7, 8 vezes na Bíblia. Falando de filhos de Deus e da criatura. Qualquer um que pecar vai ser julgado. Sendo criatura ou sendo filho de Deus. Aí é justo. Porque se Deus blindasse os seus filhos, ele não teria nem rejeitado Israel. Ou endurecido o entendimento deles. Não é? Eles rejeitaram Jesus. Mas Deus os ama tanto que ele poderia continuar investindo neles e salvá-los independente do erro deles. Deus não é injusto. A eleição não é uma blindagem. A eleição é uma graça, é uma possibilidade maravilhosa. Mas Deus não é injusto. Um filho de Deus pode errar e errar impiamente e perder. E pode uma criatura que não é eleita entrar na eternidade? Pode.
Porque ela resolveu agir correto. Diga, varão. Estamos no caminho da salvação. Sim. Não, já está salvo. Essa frase é muito forte. Justificado já está salvo, não. Isso. Sim. Se precisa desenvolver, não está consumado. Estamos salvos. Tá, entendi o que você quer falar. Entendi. Vamos lá. O sentido de estar salvo tem que ser muito bem pensado. Vamos lá, vamos entender aqui. Peguei o gancho do que você está falando. Você sabe que a palavra que está escrita lá no original grego, salvar, não é como você pensa e eu penso no meio evangélico atual. Na nossa cabeça, salvar é salvar da perdição eterna. E a palavra salvar no original não é esse sentido único. É sentido de tirar do perigo. Alguém está se afogando. Eu tiro ela da água, eu a salvei. Mas ela continua pecadora. Não pode usar o termo salvar no sentido de que a pessoa já está invariavelmente salva da perdição eterna. Não é esse o sentido. Salvo do perigo, salvo da escravidão. Estava preso, aí você libertou. Isso é salvar. Uma pessoa estava presa. Não é? Aí você foi lá e libertou ela da cadeia. Ela foi salva. Mas isso não se aplica à salvação da alma dela. O pecado continua dentro dela. Então, em Cristo somos salvos. Certo? Correto. Enquanto eu estou em Cristo, eu estou em processo de salvação e gozando da graça de ser justificado. Eu posso sair dessa graça? Posso. Eu posso impedir que essa graça continue na minha vida? Posso. Se eu cometer pecados para a morte, por exemplo. Então, o estado de estar salvo não é algo consumado. Não pode dizer, está justificado, está consumado. Blindou. Não blindou. Não blindou. Você está justificado. Enquanto em Cristo Jesus. Por isso é uma diferença entre ser de Cristo e estar em Cristo. Ser e permanecer. A parábola da videira. Ele é a videira verdadeira. É João capítulo 15, né? Aquele que estando em mim der fruto, o Pai o limpa. Está em Jesus. Ele é a videira. Aquele que estando em mim não der fruto, o Pai o corta. Está em Cristo. Mas vai ser cortado e lançado na perdição. Sim, ganhou vida. A vida é o Espírito. A seiva da videira. Enquanto ele permanecer. Ali ele está salvo. Hoje você está salvo? Quantos estão salvos aqui? Você está em Cristo Jesus? Você está salvo. Mediante a fé. O que me garante que eu estou salvo? Que eu estou mantendo a fé. Entendeu? Não pode pegar isso aí e dizer assim, você já está salvo. Salvo para sempre não existe. É permanecer. Por isso que é um caminho. Se fosse só uma porta, né? Vamos lá. Metáfora, Jesus é uma porta. Entrou, está salvo. Aí é uma porta. Mas Jesus não é só uma porta. Você abre a porta e tem um caminho apertado e estreito para percorrer. Olha o processo, olha o processo. Olha o processo. Entendeu? Seria maravilhoso se a gente só atravessasse a porta. Está salvo. Mas tem o caminho. É o caminho que é o difícil, não é entrar na porta. É o estreito. Com temor e com tremor. Tem que desenvolver. Ser salvo aí é condicional. Percebeu que tem a palavra obediência? Ser salvo é obedecer. Ser salvo é manter-se obediente.
Se não fizer... Sim. Estava salva. E aí perdeu. Estar salvo é uma condição mediante a fé, mediante a obediência à palavra de Deus. Isso é estar salvo. Eu entendo o seguinte: quando você é alcançado por Cristo Jesus, você tem diante de nós o livre-arbítrio. Sempre. Não alcançado por Cristo Jesus, mas diante de ti vai estar sempre o livre-arbítrio. Sempre. Escolher estar em Cristo Jesus constantemente, eliminando o pecado dentro de você, ou você vai continuar pecando, mas Exatamente. Vou pegar esse gancho. Existe um texto que quiser depois procura aí. Verificai se ainda estás na fé. Tem um texto que fala isso. Se é que já não foste reprovado. Verificai se estás na fé. Manda te verificar. Ué, mas eu não estou na fé, não estou salvo? Por que eu preciso verificar? Porque eu tenho que continuar consciente que eu estou na salvação. Eu tenho que estar ali ligado. Se eu tenho que verificar é porque não está tudo já consumado. No sentido que já estou blindado e irremediavelmente salvo. Não existe isso. Manda eu verificar se eu permaneço na fé. Se hoje eu estou na fé. Hoje você está na fé? Hoje eu estou na fé. E amanhã você está na fé? Amanhã eu estou na fé. Tem que permanecer. Permanecer na fé é o que nos garante. Vamos terminar aqui a nossa folhinha? Na fé prevista, Deus já anteviu quem irá ser fiel e a esse predestinou a salvação. De igual forma, todos os demais homens já estão determinados ao fogo eterno. Isso é o calvinismo. Não havendo espaço nem para a apostasia de um eleito ou a mudança de comportamento de um não eleito. Só salvo se salva. Todos os demais, condenação irremediável. Não é? Então, um eleito não perde salvação para o calvinismo. Porque já é salvo. E Deus não perde salvação. Eleito segundo a presciência de Deus. Sim, presciência. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos, em toda parte, que se arrependam. Se não está aberto mais a eleição para ninguém, ou seja, ou a menor chance para os perdidos, para que deve se arrepender? Não tem mais chance. Se arrependa. Cada um na sua própria dimensão. Tem eleitos e não eleitos. O não eleito também tem que se arrepender do seu erro. Se não se arrepender, condenação. Aí sim, condenação. Justo juízo. Pessoas têm que procurar fazer a coisa certa. Senão fica um mundo de barbárie. Como é que está escrito? Ai, é fortíssimo esse texto. Não é, meu irmão? Não é forte isso? Verificar se você está. Para verificar, tem que estar fazendo autoanálise, irmãos. Olhar para dentro de si, estou ou não estou. Se é que não está reprovado, ainda tem isso. O cara pode pensar que está e não está mais porque já foi reprovado. Esse pastor aí da calcinha aí, esse cara está frito. Triste, vergonhoso. Vergonha alheia. 2 Coríntios 13, 5. Ótimo texto. 2 Timóteo 2, 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e aí segue o texto. Se Deus ainda vai dar chance para alguém de se arrepender, não está determinado.
já condenado invariavelmente. Quantos entenderam? Tudo depende do comportamento do indivíduo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que se arrependa. Irmãos, isso aí é o texto de carta de Barnabé, pai da igreja primitiva. Devemos, portanto, cuidar da nossa salvação. Queria que vocês lessem todos, vamos lá? Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação, para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida. Quem que a igreja primitiva cria? Que um cristão está blindado? Que vai ter o comportamento dele provado. O inimigo pode introduzir o engano. E se introduzir o engano, você está longe da vida. Perda da condição de salvo. E não é só Barnabé que escreveu isso não, que não cabe aqui na folhinha todos os exemplos. São muitos textos da igreja primitiva que falam da possibilidade de um cristão não se salvar, mesmo tendo sido alcançado pela graça. Está claro aí, irmãos? O determinismo calvinista anula a livre escolha, fazendo o homem inescapável ao seu destino programático. Logo, não precisa ser julgado por suas obras, visto que todos são más e condenáveis invariavelmente. Isto implica que as nações não eleitas à criação não têm espaço no futuro reino de Cristo, segundo o calvinismo, que seria constituída só de santos salvos, o que contraria todo o propósito de Deus e inúmeras profecias. Se Deus odeia os não crentes, os não eleitos, e só ama os eleitos, o reino é só dos eleitos. O resto é fogo. Essa ideia não está no meio cristão? A maioria é arminianista. Não está na ideia dos cristãos? Deus só ama a igreja e o resto lago de fogo e enxofre, inferno. E onde fica a criação? Onde ficam os povos que vão andar no milênio? Não tem. Mas não está escrito nas profecias? Eles não creem no milênio. A maioria que nega isso não crê no milênio, que vai ter milênio, que vai ter os povos, que vão subir de ano em ano para Jerusalém, nada disso. Aqui tem, tem santo glorificado e tem nações. O que você está rindo aí, Pedrinho? Está parecendo com alguém aqui? A irmã... Que bom! Já fizeram uma imagem prevista da Josélia glorificada. Irmãos, é importante saber que tem duas classes de seres humanos no futuro reino milenar. Os filhos de Deus glorificados e os não glorificados. As nações. Quando o calvinismo entra, anula-se as nações. São todos condenados. Só esse povo aqui é salvo. Nada que ela faça. Aí é o que ele chama de horrível decreto, né? Nem li esse texto. Ele fala, eu pulei aqui um textinho aqui. O próprio Calvino disse assim: certamente confesso ser este um decreto horrível. O horrível decreto. Deus já decretou, está condenado, acabou. Se torna Deus injusto. Isso é a teologia de Calvino. Tem nada a ver com a Bíblia. É uma heresia. Deixa eu falar bem claro aqui. Calvinismo é heresia. Ponto final. Avança aí para frente. Nós fizemos um seminário sobre predestinação lá em Fortaleza. 5 aulas para combater a heresia calvinista. Todas as aulas estão disponíveis online. Não sei se você viu na época. Você deixou para ver depois. Eu sugeriria a você que ouvisse essa palavra. Porque as palavras foram muito bem orquestradas, organizadas. 5 aulas maravilhosas. Tem apostila, tem o QR Code, você pode até imprimir. Foi o melhor trabalho que nós já fizemos até agora, foi esse sobre predestinação.
e eleição. Maravilhoso trabalho, está disponível online. E aí fica no passado, né? Já passou, fica no passado. E eu sugiro a você que reouça esses vídeos. Baixa a apostila, estuda. Isso é um assunto fundamental, querido. Nós estamos vendo aqui como a teologia é fundamental. Esses textos aqui não estão na apostila porque falta de espaço, tá bom? É só você entender que existe livre-arbítrio para o cristianismo. Eu vou me afastar um pouquinho que fica melhor a minha leitura. Lá em cima não dá para ler, não. Difícil. Melhorou um pouco. Afirmamos que tudo que acontece, só ouçam, tá bom? Acontece por necessidade do destino. Pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso, resolveremos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dados a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio, que é o calvinismo. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e outro mau, nem aquele merece elogio, nem o outro vitupério. Se o gênero humano não tem poder de fugir por livre determinação do que é vergonhoso e escolher o belo, ele não é responsável de nenhuma ação que faça. Mas que o homem é virtuoso e por livre escolha podemos demonstrar pelo seguinte argumento. Jesus. Vemos, eu não vejo, que o mesmo sujeito passa de um contrário ao outro. Ora, se estivesse determinado ser mal ou bom, não seria capaz dessas coisas contrárias, nem mudaria com tanta frequência. Então, nosso irmão primitivo lá atrás, avança aí mais um para mim. Diz assim, na realidade, nem se poderia dizer que uns são bons e outros maus, desde que o momento que afirmamos que o destino é a causa de bons e maus, e que realiza coisas contrárias a si mesmo, ou que se deveria tomar como verdade o que já anteriormente insinuamos, isto é, que a virtude e maldade são puras palavras, e que só por opinião se tem algo como bom ou mal. E isto, como demonstra a verdadeira razão, é o cúmulo da impiedade e da iniquidade. Afirmamos ser destino ineludível que aqueles que escolheram o bem terão digna recompensa, e os que escolheram o contrário terão igualmente digno castigo. Com efeito, Deus não fez o homem com as outras criaturas. Por exemplo, árvores ou quadrúpedes, que nada podem fazer por livre determinação. Nesse caso, não seria digno de recompensa e elogio, pois não teria escolhido o bem por si mesmo, mas nascido já bom. Nem por ter sido mal seria castigado justamente, pois não seria livremente, mas por não ter podido ser algo diferente do que foi. Ele está dizendo o seguinte, se as pessoas, as criaturas, tudo fosse programado a ser alguma coisa, não teria livre-arbítrio. Seria a programação dela, ela faria automaticamente. Seria um robô. Mas Deus deu às suas criaturas livre-arbítrio. Não aos animais, não à árvore, mas aos seres humanos. E também aos anjos. Avança aí para mim. A graça é irresistível. Até que certo ponto é. O Senhor que nos alcançou com laços de amor, né? Ele nos traz até certo ponto. Mas depois que nós estamos em Cristo, nós interagimos com a graça. A graça nos atraiu. Foi o Senhor que se moveu a nosso favor? Foi. Paulo fala, né? Que o Senhor nos amou antes, quando éramos ímpios. Já provou o seu amor por nós.
quando éramos pecadores, ímpios. Quem se moveu a nosso favor foi Deus. Nesse sentido, a graça nos alcançou. Mas a partir do momento que eu estou na graça, com Cristo Jesus, eu escolho permanecer ou me extraviar. Para finalizar, irmãos, isso aí é Irineu de Leão contra as heresias. As palavras que diz, quantas vezes que eu reuni os teus filhos e não quisestes, ilustra bem a antiga lei da liberdade do homem. Porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e a sua alma para consentir aos desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Deus não faz violência, e o bom conselho o assiste sempre. E por isso dá o bom conselho a todos, mas também dá ao homem o poder da escolha, como a obra, como quê? Como dera aos anjos. Então anjos e homens têm escolha. Quem são seres racionais? Para que os que obedecem recebam justamente o bem dado por Deus, e guardando para eles Jesus. Enquanto os obedientes serão justamente frustrados nesse bem e sofrerão o castigo merecido. Pois Deus, na sua bondade, lhes dera o bem, mas eles não guardaram com diligência e não julgaram precioso, e me desprezaram, e até desprezaram a excelência da sua bondade. Então Deus não força criatura nenhuma a escolher o bem ou escolher o mal. Cada um é livre para escolher o que quer. Receber o benefício, receber o castigo. Tá bom? Ela botou a postinha do livre-arbítrio? Beleza. Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Com muita dificuldade de leitura. Com esse óculos na cara, eu não consigo ler. Vamos ter que trocar essa criança ainda não. Tem condição nenhuma de ler assim. Mas à noite, mulher de Deus, tem culto. Mas tem culto hoje à noite, pode tirar agora não. Tirar no meio da semana. Mesmo assim, estava diminuído. Não é para funcionar assim. Vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver. Não foi comprado para ser pequeno, não foi comprado para ser sem foco. Vamos resolver. Segundo a Lenice, quando ela pegou o produto, ele mexia essa catraca que faz o ajuste. Quando vocês pegaram, não mexia. Mas quando o produto chegou, mexia. Ele não voltou sem mexer a catraca. A partir do momento, agora não mexe mais. Então, tem defeito, nós vamos trocar isso aí. Em nome de Jesus. Mas hoje à noite tem culto, não vai tirar agora não. Vamos agradecer a Deus. Você teve algum entendimento a mais da sua situação de vida, irmãos? Não tange a nossa vida, esse estudo? Tange, querido. Ou você se liga que você tem que escolher o bem, ou você se desculpa dos seus erros por causa da sua natureza. Eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo, coisa nenhuma. Tu vai para o lago de fogo e enxofre. A gente tem que pegar desse estudo todo uma aplicação prática para a nossa alma, para o nosso caminhar. Amém? Homens inventam a ideia de que nós somos bons. Intrinsecamente bons. Não é verdade. A palavra de Deus diz que no nosso delito e pecado nós somos mortos. Se fosse bom, não estava morto. Já o outro diz, você está salvo, salvo incondicionalmente salvo. Você para de vigiar. E se parar de vigiar, vai caminhar para o erro, vai caminhar para a morte. Vai ser presa fácil para o inimigo. Então, esses ensinos não são supérfluos. Eles são para a nossa convicção de fé. Para manter nosso coração firme. Escolha servir a Deus. Escolha obedecer. Escolha fazer o bem. Escolha perseverar. Escolha. Porque alguns apostataram da fé, dando ouvido a ensino de demônios. Ideias mentirosas. Amém? Você não é mais raro que o ouro do fio, não, irmão. Você é uma pessoa que Deus ama muito. Mas você escolhe seu destino. Eu escolho meu destino. Amém? Deus me ajuda com a sua graça. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde a tua palavra e os ensinamentos do Senhor estão no nosso coração.
Obrigado por nos mostrar também o que é errado, Senhor. Quais são as ideias demoníacas, ideias de homens caídos, que desvirtuam a nossa fé. Deus, em nome de Jesus, nos permita permanecer firmes e inabaláveis no caminho da salvação, agarrados à videira, como ramo frutífero, para a glória do Teu nome, para a nossa vitória. Nos habilita, Senhor, a ter discernimento claro quando há uma mentira, um engano e quando há verdade absoluta do Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós. Nos ajuda não somente sabermos para nós, mas compartilharmos com outros aquilo que o Senhor tem nos aperfeiçoado, nos instruído. Muito obrigado por essa manhã de estudo. Leva-nos a viver esse dia para a glória do Teu nome. Possamos retornar logo mais à noite para adorar o Teu santo nome e o nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador bendito. A Ele a honra, a glória, o louvor, o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá, queridos, até mais tarde, 6h30. Tem irmão chegando muito atrasado todo domingo.